Vamos agora conversar com o cientista político Murilo de Aragão, da Arco Advice. Ele está hoje no estúdio, na Avenida Paulista. Murilo, em primeiro lugar, meu boa noite, obrigado pela participação. Murilo, na sua avaliação, essa decisão da Câmara, expressiva, eu já estava provocando um pouco o deputado Ricardo Barros a respeito disso. Você considera que ela contribua para frear o radicalismo de algumas franjas ideológicas próximas ao presidente ou não ficará com esse efeito? Boa noite, William. Olha, sem entrar no mérito tanto da decisão do Supremo quanto da Câmara dos Deputados, o fato é que a decisão do Supremo Tribunal em relação ao deputado Daniel Silveira é uma mensagem clara aos radicais, aquela franja mais radical que apoia o governo. E essa turma já havia sido, em parte, contida no ano passado com o aprofundamento do inquérito das fake news. Então, eu vejo aí uma decisão jurídica com fundamento político, ou pelo menos com grave efeito político, um efeito político importante de conter pelo menos essas narrativas mais esdrúxulas contra a democracia. William. Murilo, deixa eu pegar um outro aspecto aqui contigo, que é o seguinte, a partir do que a gente ouviu, por exemplo, do Ricardo Barros agora, o empenho, ele como líder do governo nos disse, acabou de dizer, eles vão se empenhar por algum tipo de legislação que torne difícil ou proíba o STF de fazer o que fez. Em que medida que este empenho político prejudica ou ameaça o empenho político pelas reformas? William, eu não vejo o episódio do deputado Daniel Silveira prejudicar seriamente o andamento das reformas. Como eu já disse aqui, o andamento das reformas depende de uma articulação política intensa, permanente, de negociações e de construção de maiorias que nem sempre serão as mesmas, dependendo dos temas. Agora, inserir no debate uma medida como essa, preconizada pelo deputado Ricardo Barros, pode não causar um prejuízo ao andamento das reformas, mas aumentar o nível de polêmica em torno de uma questão institucional que deveria ser pacificada. E, de certa forma, o foi pelo presidente Arthur Lira quando conduziu rapidamente a questão para que tivesse um desfecho e não ficasse sangrando o episódio ainda por alguns dias. Então, eu acho que o mais prudente seria esperar a tempestade passar e refletir de forma serena sobre o que deve ser feito. William. Murilo, brevemente, minha última pergunta, e o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, como você avalia? Olha, estrategicamente, ele tomou a decisão correta de não se envolver com a questão, porque, apesar do deputado ser, obviamente, um apoiador do presidente, qualquer manifestação dele poderia prejudicar tanto o deputado e muito mais a ele. Então, ele tentou passar ao largo dessa questão e, seguramente, sentiu o desconforto que a declaração do deputado causou e essa confusão política que o Brasil, no meio de uma pandemia que ainda está longe de acabar, não merece ter uma agenda tumultuada por questões como essa do deputado Daniel Silveira. William. Muito obrigado, Murilo, pela participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite para você aí na Avenida Paulista.